Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista, a mais um podcast com amigos médicos, né, que estão me ajudando a conversar, entender e explicar melhor as congruências, né, os encontros da otorrinolaringologia com as outras especialidades. E hoje eu convidei uma amiga querida, que inclusive cuidou do meu filho, cuidou do João, que hoje já está com 7 anos, a doutora Tabata Lino. Ela é pediatra e neonatologista, e ela vai nos ajudar a entender melhor, a explicar para vocês sobre as infecções de vias aéreas recorrentes, que eu sei que é um tema que pode aí atrapalhar muito a vida dos nossos pequenos. Doutora Tabata, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite e disponibilizado esse tempo para explicar para os nossos espectadores um pouquinho mais sobre esse problema. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação, onde você trabalha, para os nossos espectadores te conhecerem um pouco melhor, por favor. Boa tarde, Bruno. Prazer é todo meu. Uma tarde até que ensolarada, como nós temos hoje, e falar sobre um tema tão comum e tão recorrente, né? E acho que abrange tanto a minha especialidade como a sua, motivo frequente, ainda mais nos últimos meses, né? Eu sou formada, assim como você, na Unesp, né? Fiz a faculdade, os 8 anos, mais incluindo a residência de pediatria, mais a neonatologia, todos na Unesp. E atualmente trabalho aqui no consultório, na Clínica Pediátrica Lergonel, atuo em alguns hospitais como neonatologista e em outros em sala de parto também, como no Einstein, na Promatre, trabalho regularmente em plantões no Amparo Maternal, no Hospital Cruz Azul, no Hospital Vitória, então, bastantes lugares. Legal, poxa, que legal, muito bem. Doutora Tabata, vamos começar aqui a destrinchar esse assunto de infecções recorrentes da via aérea inferior, principalmente em crianças, né, em idade escolar. A gente Uhum. sabe que é uma grande angústia, dos pais quando os filhos entram na escolinha e começam aquele ciclo de uma infecção atrás da outra, uma gripe, uma otite, uma sinusite, uma faringite, né? E o que você considera como a quantidade normal de infecções ao ano? Existe esse número? Não existe? E o que já é uma coisa que nós devemos nos preocupar, né? Explica um pouquinho para a gente, né? O que você acha na visão do pediatra, por favor? Uhum. Então, existe sim essa grande preocupação e é um motivo recorrente de consulta, né? Iniciou a escolinha, iniciam os retornos recorrentes em consulta pediátrica, né? E é um motivo de preocupação super plausível, visto que às vezes aquele bebê, aquela criança que nunca teve nenhum episódio, entrou na escolinha, basta a primeira semana já para começarem os episódios. E a gente considera aí alguns fatores de risco, né? Então, o início da escola já é um deles, porque acaba sendo um lugar de contato com agentes infecciosos. Mas não é o único também, né? Eu costumo falar isso às vezes desde a consulta de pré-natal que eu faço com as pacientes que eu acompanho, né? Então, basta às vezes ter irmãos mais velhos, né? Basta eu estar um aglomerado de pessoa e a escola não deixa de ser, né? E, às Uhum, vezes, outras condições, como exposição a alguns poluentes, exposição à fumaça de cigarro, também são fatores de risco consideráveis para o início dessas infecções recorrentes, né? uhum, Então, não é a única condição, mas é a que notadamente fica mais reconhecida e é um motivo de grande preocupação pelos pais. E sim, uhum, é um motivo para essa preocupação começar a acontecer, e visto que essas infecções acabam sendo muito recorrentes, né? Eu costumo falar que até uma infecção respiratória, seja trato respiratório superior ou inferior, né, acaba acontecendo nesse contexto. Mas a gente tem que pontuar e definir muito bem o que é considerado de maior risco ou de menor risco, né? Quando a gente fala em fatores de alerta, a gente fala que a gente pensa em mais de 6 episódios de infecção
quando a gente considera trato respiratório superior ou inferior por ano, Por ou ano. mais de uma infecção respiratória mensal, mas isso Uhum, comprovado, né? Não uhum, achar que tive, né? Com um diagnóstico clínico, um bom exame físico, com um bom diagnóstico clínico definido, né? Ou uhum, 3 ou mais episódios de trato respiratório inferior, né? Num período que a gente considere que teve melhora e houve um novo episódio logo na sequência, principalmente quando a gente teve melhora radiológica, considerando o uhum, trato respiratório inferior. Então, é muito, quando eu falo infecção de repetição ou infecção recorrente, é muito importante, primeiro, pontuar: foi uma infecção bem caracterizada? Que tipo de tratamento foi feito? Como que foi essa avaliação? Como foi feito o diagnóstico? Qual o tratamento que foi feito? Então, tudo uhum. isso entra nesses critérios para eu pensar em infecção de repetição ou não. Entendi. Não, fantástico. E, inclusive, eu atendo, né, a muitas das mães que, por estarem juntas das crianças, acabam também contraindo esses vírus, principalmente, mas também, às vezes, bactérias, e tendo também as famosas ites, né, sinusites, Isso. otites. Então, é bastante comum, a gente ver isso quando a criança começa a frequentar a escola, principalmente associada a esses outros fatores. A Sim. amamentação materna exclusiva até os Uhum. 2 anos de idade é um fator de proteção para a infecção respiratória recorrente? E Certa. quais outros, doutora Tabata, Uhum. comportamentos, né, podem Uhum. também ajudar a prevenir, né? O que que você acha, da exposição solar, da atividade física, da alimentação? Comenta um pouquinho sobre isso, por favor. Então, começando, né, o princípio, como você mesmo citou, o aleitamento precoce, né? Hoje em dia, eu, como neonatologista, tenho que puxar a sardinha para minha área, né? Não só o aleitamento, mas o aleitamento materno precoce, aquela golden hour que tanto se fala, né? A hora de ouro do recém-nascido, o ter o contato pele a pele, nascer sempre que possível de parto normal, ter exposição a essa flora bacteriana, né, da mãe, tem todo um papel no desenvolvimento da imunidade da criança. E isso pode ser garantido. Quando não foi pelo parto normal, a gente ainda consegue via aleitamento materno. E todo Uhum, esse desenvolvimento da imunidade vai ser certamente mais efetivo quando eu consigo essa condição. É claro uhum. que, para o nosso bem, a tecnologia está avançando muito e hoje em dia as fórmulas infantis avançaram muito ao ponto de conseguirem colocar HMOs, né, que são esses papéis de imunidade que a gente tem associado no aleitamento. Alguns já foram isolados e conseguem, na verdade, até adicionar em fórmulas infantis, mas obviamente que em menor quantidade, né, em menor qualidade do que eu teria no aleitamento materno, que por esse motivo é ainda recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ser mantido até os 2 anos de vida e que, se possível, exclusivamente até o 6º mês de vida. E a gente Hum, enxerga isso muito no consultório, né? Aquele bebê que foi estimulado, que a gente conseguiu segurar pelo menos os 6 primeiros meses de vida no aleitamento materno exclusivo, tem uma melhor imunidade, uma melhor defesa do que aquela criança que nem sempre foi estimulada ou cuja família não teve um apoio adequado no aleitamento e que começa a ter esses episódios de infecção um pouco mais cedo, né? Fora uhum. isso, claro que não é o único fator, a gente às vezes tem muitos bebês que com outra carga genética, por conta de outras propensões genéticas, podem desenvolver doenças respiratórias ou alérgicas e que começam a desenvolver de uma maneira muito precoce. E aí a gente Uhum. pondera os outros fatores de risco que também podem estar associados, né, a essas infecções de repetição, como medidas de higiene convencionais, né, lavagem de mãos, prioritariamente, Uhum. né, que deve ser feita em todo o contexto. A gente aprendeu muito isso com a pandemia, mas Verdade. parece que as pessoas, né, estão esquecendo disso de novo, Uhum. os hábitos de higiene, né, o cobrir o rosto ao tossir, ao espirrar, lavagem de mãos para evitar o contato, né, direto com agentes infecciosos e a transmissibilidade, a lavagem nasal, né, que os Uhum. otorrinos gostam muito e reforçam Sim. que ainda bem que as pessoas estão recorrendo a isso numa fase muito precoce, né? Eu via
que antigamente muitos pais, principalmente de recém-nascidos, tinham muito receio de lavar o nariz. Hoje em dia ele já vem perguntando qual a melhor forma de lavar, né? E para Uhum. cada faixa etária a gente sabe que tem um método mais adequado e mais indicado para a gente ensinar isso, né? Eu falo que é um cuidado Uhum. de higiene que, morando principalmente em São Paulo, numa cidade poluída, é tão importante quanto qualquer outro cuidado de higiene, como Que nem escovar os escovar o dentes. dente. É verdade, é o que eu Isso. falo também. Então, assim, a importância da lavagem nasal e adaptar a cada faixa etária com o melhor dispositivo, né? Sempre que Uhum. possível, né? Como você mesmo orienta, né, nas suas aulas, o dispositivo melhor para cada faixa etária, se possível usar o xilitol ou não, que tem propriedade bactericida, né? Então, algumas condições que vão favorecer não só a depuração, a limpeza daqueles poluentes e também dos agentes infecciosos. Eu sempre costumo falar, um bom momento para higienizar o nariz, não só na hora do banho, mas é quando a criança chega da escola, né? Aquela Uhum. porta de entrada, se eu puder eliminar o quanto antes, porque nenhuma criança vai ficar higienizando o nariz na escola, mas chegando Uhum. em casa, assim que possível, fazer essa lavagem já vai minimizar bastante o contato, né? E a presença daqueles agentes infecciosos. Evitar exposição a alérgenos ambientais, né? Sempre que possível, principalmente fumaça de cigarro, que a gente sabe que mexe toda com, né, com os batimentos ciliares da nosso trato, Sim. da nossa defesa do trato respiratório, né? A gente sabe quanto que o cigarro pode alterar e aumenta, inclusive, o risco de morte súbita por esse motivo, né? Uhum. E os poluentes, de uma medida do possível, né? Que a gente, morando em São Paulo, a lavagem acaba sendo até necessária por esse motivo. E Uhum. a umidificação, né? Manter condições mínimas de umidade. A gente vê como essas últimas semanas que se passaram, né? Quantas crianças que não recorrem com problemas até de sangramento nasal, até pela baixa umidade relativa do ar, né? Orientar adequadamente para cada contexto familiar, se vai ser melhor inalação, se vai ser umidificação ambiente, se vai ser umidificação passiva ou ativa, né? Adequar ao ambiente que aquela família está inserida, que é muito Uhum. importante. Uhum. Existe uma única medida que é a mais eficaz e generalizada. A gente tem que conhecer a família e particularizar a orientação. Ótimo, ótimo. Orientações muito valiosas, né? E como você falou, dependem muito do contexto de cada família. Uhum, E como você falou, nós otorrinos somos fãs da lavagem nasal. E a grande dica, né, que fica para todo mundo é usar a lavagem nasal sempre com baixa pressão e com a quantidade adequada a depender do tamanho da criança, senão o soro pode ir para o ouvidinho da criança e causar aí uma otite, né, piorar o quadro. Mas fazendo de forma adequada, e depois nós temos vídeos e textos, inclusive no meu site mostrando isso. Quem quiser, eu vou deixar o link na descrição. Ajuda muito fazer essa lavagem nasal. E, doutora Tabata, agora eu quero saber de você a sua visão sobre as vacinas para prevenirem as infecções recorrentes, especialmente a vacina da influenza, né? Sabemos que tem a trivalente e a tetravalente. Queria que você comentasse essas duas variações e também uhum, a vacina de pneumococos, né? Eu sei que tem vacinas novas que foram lançadas recentemente, se eu não me engano é uhum. Pneumo 20. Gostaria de E saber como você indica a vacinação, se é obrigatório, se não é, a partir de qual idade, o quanto que elas protegem. Você poderia comentar sobre isso, por favor? assim, e assim, se eu sempre, é a primeira discurso que eu costumo fazer aqui no consultório, eu falo, se tem alguma forma de proteção e algum remédio que a gente pode providenciar desde muito cedo para qualquer criança, e é a medida mais segura e mais eficaz, é sempre a vacinação, né? Uhum. Então, não há nada mais efetivo do que ainda a vacinação para nos Uhum. proteger. Vai proteger de todas as maneiras possíveis e imagináveis, e eu pediria uma licença poética para acrescentar uma vacina que é meio que revolucionária, principalmente no primeiro, no segundo ano de vida, que é da bronquiolite, que na verdade Ah, que de corpo legal. pronto, né?
Já falando sobre ele, o Beyfortus, né, que foi o nome comercial dessa vacina, que foi lançado no final do ano passado e estabelecido, né, como medida preventiva esse ano, ele veio para revolucionar mesmo, porque a gente sabe que o vírus sincicial respiratório é o principal agente não só de comorbidade, mas de mortalidade quando a gente fala em crianças de primeiro e de segundo ano de vida. Então, não só, enquanto não existe a vacina para criança, a gente já tem essa experiência nas gestantes, né, que já têm sido imunizadas há mais tempo, mas o surgimento desse anticorpo, ele foi revolucionário e a gente espera que esse acesso, né, até limitado por conta do custo, ele vá melhorar e mudar muito o cenário, né, da pediatria, do atendimento pediátrico nos próximos anos, né? Que A legal. muito pediatra pode perder emprego por conta disso, porque diminuiria muito As a consulta consultas. de pronto-socorro, principalmente, Aham, né? De uhum. tão prevalente que é essa infecção. Então, certamente, os imunizantes, de uma forma em geral, sejam as vacinas ou os anticorpos, certamente mudam o desfecho e o histórico natural das infecções, né? Retomando as Uhum. outras que você citou, né? A gripe, né? Que tem, a gente teria a tetravalente e a trivalente, né? Trivalente, o que a gente tem no posto, tetravalente, o que a gente tem nas clínicas particulares de vacinação. Fundamentais, né, essenciais, o quanto de influenza A gente não teve esse ano circulando, né? O quanto que a vacina de gripe assusta pouco as pessoas hoje, a gripe assusta pouco e por isso a gente vê às vezes sobrando em posto de saúde, em farmácia, né? A gente vê quase liquidação de vacina de tanto que sobra, né? Porque as pessoas. E a gente pergunta no consultório, vai passando uma certa idade, a gente pergunta, fala, ah, não, não fiz ainda, a gente já chegou em agosto, a vacina está disponibilizada desde março, né? Nossa, Não verdade. é incomum. Então, quanto que uma vacina dessas de tanta importância deve ser feita, seja a trivalente ou a quadrivalente, que nos últimos anos não teve a circulação tão expressa desse quarto sorotipo que tem na quadrivalente. Então, pelo menos a trivalente tem que ser feita. Já a Uhum. pneumocócica, né? A gente sabe que a gente tem dois calendários diferentes, o do SUS, ainda com a vacina 10 valente, 10 sorotipos apenas. Nas clínicas particulares, hoje em dia a gente tem a 13, a 15 e a 20, né? A Uhum. 13 praticamente vai acabar, por uma medida de custo, ela ainda acaba existindo, mas praticamente ela a gente espera que ela seja incorporada pelo menos no calendário do SUS, né? Mas hoje em dia o que a Uhum. gente opta é por fazer a 15 ou a 20, com algumas particularidades, uma com mais sorotipos, a outra com maior imunogenicidade contra sorotipos que são mais graves, então particularizar de acordo com o tipo de paciente que eu tenho, se foi um prematuro, se é uma criança com comorbidade ou não, né? Indicações que são um pouco específicas, mas certamente as crianças vão se beneficiar tomando ou a 15 ou a 20, sempre que possível. Eu falo que vacina é investimento. A gente pode Sim. economizar em tudo, em vacina não vale a pena, né? Uhum. Então, eu acho que do ponto de vista de proteção, o que a gente tem para oferecer é vacina. Que legal, poxa, ótimo. E eu aprendi essa vacina da bronquiolite, não é ainda do meu métier, podemos dizer assim, né? Muito legal, show de bola. Além das medidas de higiene, lavagem nasal, lavar as mãos, passar álcool, as medidas Uhum, ambientais, da gente deixar as janelas abertas para ventilação, a vacinação, super importante, como você comentou. Eu ainda no meu consultório, por vezes, lanço mão de algumas substâncias buscando a melhora da imunidade das crianças e também dos adultos, que também eu atendo bastante, né? Dentre as substâncias que eu costumo usar, eu fiz uma revisão recente e eu vi que existem algumas evidências mostrando um papel positivo de alguns fitoterápicos primeiro, né? Sem aqui conflito de interesse, mas, por exemplo, o caloba. E eu também lanço mão frequentemente de um lisado bacteriano chamado Broncovaxon. Por outro lado, eu não tenho costume de utilizar nem a timomodulina e nem uma medicação que é de origem homeopática, que eu sei que é um nome super difícil de falar, mas eu acho que é o oxilococilum. o cilocoxino. É, Uhum. eu gostaria que você É, falasse da sua conduta,
dentre essas substâncias ou alguma outra que você gosta de utilizar para ajudar nesses quadros de infecção de via aérea superior? O que que, na sua experiência, você acha que pode ajudar? Eu acho que eu compartilho das suas referências, né? A eficácia comprovada principalmente dos lisados bacterianos, né? Que a gente tem uma evidência científica robusta a respeito disso. Das outras medicações, né? Hoje em dia a gente tem usado cada vez mais timomodulina, né? Como você mesmo citou. Os fitoterápicos e homeopáticos têm ganhado espaço. É claro que eu acho que ainda existe muita necessidade de estudo, de comprovação, mas tem ganhado muito espaço e, assim, a gente tem que entender que isso é um nicho de mercado e de curiosidade, eu acho que pelos pais, muito grande. E eu Uhum. acho que a gente tem que estar aberto também a essas medicações, até para intervir e para orientar da maneira mais adequada. Eu acho que tem que ser particularizada essa informação. Eu sempre penso, qual é o padrão de infecção de repetição? Fui eu que diagnostiquei? Foi o PS que diagnosticou? Foi, né, o pai que achou que teve uma infecção de repetição? Ou era aquele mesmo episódio infeccioso mal curado que teoricamente se prolongou? Tudo isso é Uhum. muito importante nessa interpretação, até para ter anteriormente a essa decisão de usar ou não e qual medicação usar, essa interpretação mais adequada. Qual tipo de infecção? É resfriado de repetição? Foi gripe comprovada? Né? Tem otite de repetição? Teve necessidade de uso de antibiótico ou não? Eu acho que todas essas características têm que ser ponderadas. Então, não existe, e acho que o dia que a gente se render a isso é porque a inteligência artificial pode nos suprir mesmo, né? Eu acho que não existe receita padrão. Não Sim, pode. verdade. Tem que Concordo. ser uma conduta individualizada, particularizada de acordo com a criança, com a família, com acesso à medicação, porque muitas vezes são medicações que têm um custo mais alto. Então, a gente tem que particularizar e definir primeiro, qual que é o padrão dessas infecções, até para indicar e particularizar. Uma medicação que foi muito utilizada como o Montelukast, né? Que por muito tempo foi amplamente utilizada até como medida preventiva, às vezes quando a gente pensava em infecção e recorrência de crise de trato respiratório inferior, né? Hoje em dia Uhum. ponderado custo-benefício e não indicado com muito mais frequência o corticoide, né? Então, Uhum. eu Uhum. faço um paralelo dessas medicações, tanto para trato respiratório inferior quanto superior, em relação a isso. O quanto Uhum. que o benefício de eu usar vai protelar também o uso da medicação mais adequada, que muitas vezes vai ser o corticoide usado de maneira correta e precoce, corticoide Uhum. usado para trato respiratório superior ou inferior, não o corticoide oral, que às vezes é feito um uso indiscriminado, mas o Verdade. corticoide tópico, né, seja inalatório, seja tópico nasal, tem muito mais benefício às vezes do que se ficar tentando e adiando a introdução às custas dessas medicações, que tem sim o seu benefício, mas tem que ser muito ponderado o custo-benefício em relação à eficácia, né? Considerando se eu tenho já uma comorbidade se instalando, uma criança que está tendendo a um quadro mais crônico, não protelar o uso do corticoide porque existem medicações que prometem, né, benefícios que ainda não estão tão comprovados. Eu acho que Sim. é essa a decisão. Perfeito, perfeito, ótima colocação. E já que você falou do corticoide, que a gente deve usar sim quando bem indicado, principalmente tópico, de uma forma bastante ponderada, né? Eu gostaria de puxar o gancho para o antibiótico, que é uma coisa que, na minha prática, eu sempre tento evitar, né? Uma vez que os antibióticos, eles matam as bactérias ruins, caso realmente elas existam, mas a gente tem que lembrar que a grande maioria dessas infecções de via aérea, principalmente superior, são infecções virais, né? Então, o antibiótico nesse caso seria inefetivo, mas os antibióticos eles matam as bactérias ruins, assim como matam as bactérias boas dentro do nosso corpo, causando até uma deficiência na proteção desse indivíduo. Fora que selecionam as bactérias aí, deixam tudo mais difícil, né, para depois ser realmente tratado quando tiver necessidade de utilizar a medicação antimicrobiana. Como que é a sua prática em relação a isso? Uma das coisas que eu costumo falar para os meus pacientes é
na dúvida, faz uma teleconsulta, né? Tá difícil, não consegue ir até o consultório. Eu até muitas vezes prefiro, se o paciente não tiver grave, que faça uma teleconsulta, que eu consigo ajudar muitos pacientes, do que Ir a um tomem pronto-socorro. antibiótico, corre no pronto-socorro, onde o médico não conhece e às vezes até por insegurança, às vezes até por uma medicina defensiva, acaba prescrevendo o antibiótico. Como é que é a sua prática em relação a isso? Eu tenho essa mesma impressão. E em pediatria isso é catastrófico, né? Qual o perfil do paciente que sempre tenta fazer contato, tenta o encaixe na consulta, e o perfil daquele paciente que já vai direto ao pronto-socorro. É notadamente maior e restrita essa prescrição de antibiótico, e muitas vezes indiscriminada a tal ponto de nem se perguntar qual foi o último episódio, qual foi a última indicação de antibiótico. Às vezes a criança está usando no intervalo até menos do que menor do que o recomendado, Sim, né? sim, Então, e a gente tem que reforçar isso, principalmente a alteração da microbiota, né? O quanto ela tem sido estudada, o quanto não tem sido verdade. falado, desde o aleitamento, como a gente começou, né, a nossa conversa falando, qual o papel, né, da nossa imunidade, da microbiota, como é importante a gente tentar mantê-la e fortificá-la sempre. Quando a gente usa um antibiótico, a gente praticamente tem que ter um trabalho de formiguinha e começar tudo do zero. Então, será que vale a pena mesmo? Quais são os critérios que né, referendam o uso desse antibiótico? É uma criança que tem que estar Uhum. toxemiada, tem que ter persistência de febre por a ferida, né? Sempre falo isso, Uhum. o pediatra tem que ser chato nisso. É febre a ferida? Faz diário, faz controle de temperatura, anota, né? Porque às vezes quando os pais anotam, eles percebem que às vezes naquele estresse de criança sem dormir, chorando, sem, né, com estado doente, né, a gente fica mesmo perturbado e fica achando que o quadro está piorando. Mas quando você registra isso, você percebe, Uhum. não, a febre está espaçando, né, o quadro está controlado, está cedendo com o uso de antitérmico, usar o antitérmico de maneira adequada, que muitas vezes não é orientado também. Então, tudo isso serve de parâmetro para a gente avaliar e ponderar custo-benefício de entrar. Se é uma criança, eu prefiro avaliar e reavaliar em 48 a 72 horas do que já prescrever antibiótico. Se a Sim. gente tem essa possibilidade, é sempre o cenário ideal, né? Para aí sim evitar os próprios efeitos colaterais dessas medicações, que não são poucos, ainda mais em pediatria, né? Começa com um quadro de infecção de vias aéreas superiores e acaba com uma gastroenterite pelo uso do antibiótico, né? Verdade. Acaba gerando essa baita resistência bacteriana que a gente tem observado. E, Uhum. às vezes, quando realmente o antibiótico for necessário para aquela criança, a gente já está selando um prognóstico. Então, tem que ter muito critério mesmo na hora de prescrever. Uhum. E uma dúvida em relação a realmente quando a criança precisou de antibiótico, então vamos supor que começou com uma infecção viral, aí teve Sim. uma super infecção bacteriana e se tornou uma sinusite bacteriana, e Uhum. realmente nós precisamos introduzir o antibiótico. Você usa probiótico? Qual que você gosta para a criança? Por quanto tempo você usa? Você começa o probiótico junto com o antibiótico ou depois que acaba? Eu costumo usar um probiótico que tem várias cepas de bactéria, né? Uhum. E existem alguns no mercado, mas eu queria saber a sua opinião Isso. para crianças especificamente. Como é que você faz essa condução? Então, eu sempre falo sobre isso. Eu acho que a gente tem que conhecer o perfil da família, conhecer o antibiótico que a gente está usando, se é o primeiro episódio, se é não, como que se já teve algum episódio de necessidade de uso de antibiótico, qual foi o comportamento, né, dessa criança, quais foram os efeitos colaterais que ela teve, porque isso tudo é Hum, importante. Aquela estratégia, né, que o americano usa muito, o wait and see, né, observe hum, primeiro. Será que realmente vai ser necessário? Por quê? A gente tem que considerar o custo, às vezes, do tratamento, né? Que não é falado, mas vai impactar.
né? Então, eu acho que tem que ser individualizado. Será que aquela criança, no primeiro sintoma, no primeiro efeito colateral, eu acho que sim, tem indicação referendada de uso, mas nem sempre. Nem Uhum, sempre quando a gente usa a dose habitual, quando a gente não está pensando em resistência, que a gente tem que usar doses maiores, que por consequência vão trazer efeitos colaterais maiores. Então, uhum, nem sempre usar, e pelo menos usar aqueles que têm evidência científica bem embasada, né? uhum, Como a gente pode citar nomes, né, como floratil e as cepas que envolvem, né, os mesmos probióticos, incluindo as que têm maior variabilidade deles. Só que uhum. vai acabar aumentando o custo. Então, às vezes eu prefiro usar de um probiótico só, mas que consiga repor a flora intestinal principal daquela criança e que tenha um custo e um acesso, né, melhor para aquela família e que ela consiga fazer por um tratamento, um tempo mínimo definido, que é de 7 a 10 dias, não é 3 a 5 dias, como a gente às vezes vê prescrição de um tipo de pronto-socorro, né? Uhum, sim, verdade. Reposição muito mais lenta. Às vezes Uhum, tem criança que a gente tem que repor por semanas, né? Pós um uhum, tratamento antibiótico. Então, uhum. acho que tem que também ser individualizado de acordo com o contexto, com a ocorrência ou não de efeito colateral. Sim, sim. E é interessante a gente perceber que da forma que nós praticamos medicina, né? Eu sei como você pratica, porque inclusive meu filho é seu paciente, a gente consegue, né, fazer um atendimento com calma, com tranquilidade e depois ir acompanhando esse paciente, trocando mensagens por WhatsApp, né? E fazendo isso como você comentou, né? Observar de perto e, se precisar, ajustar a conduta, introduzir ou não o antibiótico. Às vezes eu até deixo com a receita, mas falo, ó, não compra ainda, vamos Isso. observar e pensando junto conforme o paciente evolui, e isso realmente ajuda muito. Doutora Tabata, nós temos ainda alguns minutinhos e eu queria te perguntar o seguinte: depois de uma infecção de via aérea superior, vamos pensar numa infecção por influenza. Uhum. Qual é o tempo que a criança pode voltar à escola, evitando assim a contaminação, né, dos amiguinhos? Por quanto tempo a criança tem que ficar em repouso em casa depois do diagnóstico? Então, eu acho que isso a pandemia nos trouxe de benefício, né? Esses tempos muito bem definidos, né? E o respeito a esses tempos também, né? Eu acho que depende muito da clínica. Quais Uhum, são os sinais e sintomas que essa criança ainda apresenta, né? Porque a gente sabe que a maioria dos quadros, sendo virais, né, tem características muito típicas, né? De durabilidade de 7 a 10 dias, com quadro febril, né? Pródromo inicial de até 3 dias. Então, a gente sabe que existe um padrão dessas infecções. Nesse período, eu sempre atesto a criança para que ela, na medida do possível, fique isolada em casa. Por quê? uhum, Não só é o período maior de transmissibilidade, que às vezes já aconteceu, às vezes até 2 dias antes do quadro de manifestação clínica, mas é uhum, aquele quadro em que a própria criança não está bem para ir para a escola e está sujeita a uhum, outros quadros infecciosos por consequência. Então, uhum, acho que esse é o período mínimo de isolamento. O retorno depende muito. Se eu ainda tenho uma criança que pelo menos está afebril a 24 a 48 horas e sem sintomas, né, que poderiam transmitir gotículas, sem espirros, né? A tosse é um pouco relativa, você tem que conhecer o seu paciente, se é o primeiro episódio ou se é aquele paciente que é mais crônico. Aquele que é crônico, a tosse vai ser o último sintoma a desaparecer. Deixar uma verdade. criança asmática, né, isolada, enquanto ela tem tosse, ela vai faltar o mês inteiro na escola. Então, Uhum, particularizar, né? uhum, E individualizar de acordo com os sintomas de maior gravidade, seja febre, queda do estado geral, um mínimo de uhum. estado de hidratação, de poder se alimentar adequadamente para que ela possa ter a condição não só dela, mas em relação à transmissibilidade para os outros. Ótimo, nossa, muito bom. Ótimas informações. Doutora Tabata, eu gostaria de então agradecer novamente a sua contribuição. Eh, Foi fantástica a sua participação, adorei essa conversa. Tenho certeza que vamos conseguir ajudar diversos pacientes que assistirem ao nosso vídeo. E eu queria que você deixasse uma palavra final e também
Por favor, fale de novo onde você atende, por favor. Uhum. Todos os contatos da doutora Tabata estarão na descrição do vídeo. Quem quiser procurar, tirar dúvida, eu também fico à disposição para ajudar. E, doutora Tabata, por favor, a palavra é sua. Eu que agradeço mais essa oportunidade. Também gostaria de registrar que é o otorrino para quem indica os meus pacientes e dizer que acho que como mensagem final, mantenham consultas de rotina, né? Tenha Uhum, um pediatra, um especialista para a quem recorrer nos momentos de necessidade, seja até como teleconsulta, que também foi um benefício que a pandemia nos trouxe, né? Então, uhum, acho que essa orientação inicial é muito importante, porque a gente conseguindo reavaliar o paciente, a gente consegue guiar e dar o tratamento mais adequado. Sempre, como pediatra geral, né? Sempre encaminhar para especialista, né? Não tentar uhum, segurar tudo para si, né? Uma criança que vem mostrando características de repetição, encaminhar para o otorrino, encaminhar para o pneumo, avaliação de um gastro quando começa a ter infecções de trato respiratório inferior, né? Às vezes pode uhum. ter mais aí por investigar algum refluxo, alguma outra causa. Então, sempre pensar também, né? É isso, conversar, né? A nossa faculdade nos trouxe isso, né? De ter colegas que interagem muito, mas fazer uso disso na medicina também, né? Pedir ajuda, Uhum. conversar com os colegas, né? Nem sempre encaminhando, mas pelo menos conversando, pedindo ajuda. Eu acho que isso é muito importante. E para tentar sempre almejar o tratamento mais adequado. Show de bola. Muito, muito obrigado. Gostei muito. E um beijo grande. E até a próxima, doutora Tabata. Até mais. Tchau Beijo. para todo mundo. Tchau.